no vídeo de hoje eu vou repercutir a entrevista de 5 horas que o Sérgio Moro deu ontem pro Flow Podcast ou pro MBL Podcast, porque na verdade o Flow, para mim agora ficou claro que virou aí um braço direito do MBL nas redes sociais, assim como Inteligência Limitada também, que é um outro podcast. Aliás, até antes de começar sobre a entrevista do Moro, mas abrindo esse parênteses, o MBL acabou dando sorte na minha visão. Por quê? O MBL hoje, nas redes sociais, tem muito pouco alcance comparado com o que foi no passado. Muitos influenciadores de direita têm muito mais alcance individualmente, cada um, do que o MBL. E o MBL, inclusive, ano passado, teve uma manifestação que eles agitaram lá contra o Bolsonaro e eles tiveram que desmarcar. Por quê? Não teve adesão suficiente. Portanto, hoje, o MBL não mobiliza mais o que mobilizava e a pauta que eles defendem não repercute na maioria da sociedade. E aí, por que eu digo que eles estão tendo um pouco de sorte agora? Porque dado essa perda de alcance que eles tiveram, eles conseguirem ter, por questão de afinidade ideológica, uma aproximação do Inteligência Limitada, que é um podcast que está crescendo bastante, já passou de 1 milhão de seguidores, e do próprio Flow Podcast, que é um dos maiores podcasts do Brasil, isso acaba assim dando uma oxigenada no MBL. Embora o nome MBL não vá aparecer nesses blogs, não vai ter lá patrocínio MBL, mas na minha visão ficou clara que as pessoas que eles querem que participem desses programas, eles conseguem fazer uma agenda tranquila, um bate-papo entre amigos. Em nenhum momento, por exemplo, o Sérgio Moro foi emparedado. Na verdade, era o tempo inteiro erguendo a bola e o Sérgio Moro chutando, erguendo a bola e o Sérgio Moro chutando. E claro que isso, embora não tenha o logo MBL, mas eles estão por trás, tá? Então, embora o nome esteja enfraquecido, só que eles ainda acabam, digamos assim, conseguindo dar uma sobrevida para o candidato que eles apoiam nas redes sociais. Se isso vai ser suficiente para colocar o Sérgio Moro no segundo turno, acho pouco provável. Até porque eu já li essa semana que existe sim a possibilidade do Sérgio Moro, por exemplo, ser vice do Dória. Porque ele não está decolando, ele está estacionado lá em 11%, 12% e está estacionado. Então, se vai ser suficiente, a gente tem que esperar para ver. Eu acho que não será. E antes de mostrar para vocês alguns recortes que eu fiz durante o podcast dessa entrevista do Sérgio Moro, o Monark, obviamente, eu até estava na expectativa dele ser um pouco mais assim, ser mais combativo em relação ao Sérgio Moro, colocar ele na parede em alguns momentos, porque pauta não faltava para isso. Só que, de fato, o único momento que o Monark teve lá um estresse com o Sérgio Moro foi com relação à legalização das drogas. Porque o Sérgio Moro é irredutível, ele é totalmente contra, ele deixou isso muito bem claro. E o Monark não se conformava com a resposta e ele ficou por uns 15 minutos tentando entender o porquê o Sérgio Moro não concordava com ele. Esse foi o ápice da discórdia. Foi basicamente o único tema que o Monark bateu de frente com o Moro. E aí, eu não sei se vocês notaram o perfil um pouco autoritário do Moro. Porque ele falava o tempo inteiro no podcast que democracia, você tem que ouvir as opiniões divergentes, blá blá blá. Só que no caso dessa divergência com o Monark, em alguns momentos, umas 3, 4 vezes, o Moro falou assim pro Monark, porque o Monark estava insistindo. Não, Monark, vamos mudar de assunto, que isso aí não vai dar, a gente pensa diferente, você não vai mudar minha opinião. Então assim, o Moro já não conseguia mais ouvir a divergência. Ele tentou 3, 4 vezes mudar. Não, muda, você não adianta, não vai dar certo. Não... Então assim, caramba, que disposição é essa para ouvir o contraditório? Ele querendo cortar, mudar de assunto forçadamente porque não concordava. Então, eu fico um pouco com essa impressão do Sérgio Moro, que ele tem sim um perfil um pouco autoritário. Na pandemia também, o silêncio dele em relação a tudo que estavam fazendo contra a população, pessoas sendo presas na praça porque estavam sozinhas na praia, e ele ficou quieto. Foi aquele silêncio ensurdecedor, típico de quem estava concordando e aplaudindo. Então, eu acho que eu não consigo ver no Moro aquele candidato que bate a mão no peito e fala: eu defendo as liberdades individuais. Eu não consigo ver. Eu vejo autoritarismo nele. E esse exemplo que eu acabei de dar, dele querendo mudar de assunto, não querendo mais ouvir, pra mim também deixa claro que ele só fala no gogó, que é importante ouvir o contraditório, mas quando ele tem uma opinião, ele não muda. Ele é, enfim, é estático. Então, essa era uma observação que eu queria fazer. Indo diretamente para algumas perguntas e respostas desse podcast, eu peguei aqui alguns trechos, alguns recortes que eu até publiquei nas minhas redes sociais, mas que mostra que o Sérgio Moro
ele já está sendo muito mal orientado. Provavelmente já tem muita influência aí do MBL, porque tem muitas mentiras, muitas desinformações, principalmente nas críticas que ele faz ao governo Bolsonaro. Com relação ao que o Moro falava sobre a corrupção petista, sobre as críticas que o Moro fez sobre o petismo, eu assino embaixo. Eu continuo pensando a mesmíssima coisa. Essa parte da entrevista foi a parte que eu concordava com o Moro. Que realmente o PT foi uma organização criminosa, houve sim corrupção na Petrobras, o Lula estava envolvido sim, não foi nenhum inocente preso na Lava Jato, isso tudo eu concordo com o Sérgio Moro. O meu problema é quando ele vem com desinformações acerca do governo Bolsonaro, não levando em consideração, por exemplo, a pandemia. Mas isso vai ficar mais claro quando eu trazer para vocês aqui os recortes. Vamos começar? O primeiro vídeo que eu recortei foi logo no começo do programa, o Monark já passando o pano para o Sérgio Moro. Aí eu já senti que o programa estava, entre aspas, comprado intelectualmente. Eu não sei se o MBL fez pressão pro Monark, ele virou uma marionete do MBL, tá? Quando eu falo comprado é uma maneira, não é de fato foi comprado, mas assim, houve aí uma concordância, eu imagino, tá? É uma suspeita com a programação aí do MBL. Até no vídeo do Kim Paim hoje, ele falou uma coisa que é bem verdade, né? O Monark parecia uma marionete do MBL, né? Então, se o MBL manda ele sentar, ele senta. Fica de pé, ele fica. Vira... Então, assim, me pareceu isso aí também, tá? Então, mas não tô falando que foi comprado com dinheiro, nada disso, tá? Isso aqui é só uma metáfora. Mas vamos lá pro primeiro recorte, quando, de fato, eu já entendi que o programa, a entrevista de ontem seria um bate-papo entre amigos. O Moro... saiu do governo e foi trabalhar na empresa que hoje presta serviço para a empresa que o Moro pôs na cadeia, entendeu? Tipo, a manchete tá meio que pronta aí, eles vão usar isso contra você mesmo que não seja verdade. Mas é mentira, né? Olha, aí o Monark falou, e eles vão usar isso contra você mesmo que não seja verdade. Cara, é verdade absoluta. O Sérgio Moro foi trabalhar na organização, numa empresa, tudo bem, a empresa tem alguns CNPJs, mas tudo bem, é o mesmo grupo empresarial. Então sim, o Sérgio Moro foi trabalhar na empresa que tratou da recuperação judicial das empresas que ele, Sérgio Moro, condenou na Lava Jato. E na minha visão, condenou corretamente, tá? Eu acho que o trabalho do Sérgio Moro na Lava Jato foi bom. Não vou demonizar, não. O Sérgio Moro como juiz é uma coisa. Como político, para mim, é uma outra completamente diferente. E aí eu divirjo muito dele. Mas isso é um fato. Não é mentira. Não é manchete pronta. Aliás, é manchete pronta sim. O Moro deu manchete pronta para a imprensa esquerdista cair de pau em cima dele. Tentando desmoralizar a condenação dele em relação ao Lula, mostrando, digamos assim, coisas que podem ser vistas como imorais por parte do juiz. Então, por exemplo, foi correto, na minha visão, o Sérgio Moro trabalhar da Álvares e Marçal, dado todo esse contexto da grana violentíssima que ela ganhou dessas empresas em recuperação judicial? Eu acho que não. Cara, não tem como aplaudir uma coisa dessa. E isso não é mentira, viu, Monark? Mesmo o Moro falando, não, mas a empresa que eu trabalhei do grupo era um outro CNPJ, não tem problema, o dinheiro cai para a mesma organização empresarial, independentemente de qual o CNPJ que recebeu esse dinheiro. É o mesmo grupo empresarial. Então, por exemplo, o Moro, cara, não era a máxima do Moro na Lava Jato quando ele era juiz que quem não deve não teme? Quem não deve não teme, Sérgio Moro. E isso, eu acho que você sabe que pisou na bola. E o que me parece estranho é o seguinte, por que o Moro tem tanto medo de mostrar os seus ganhos em relação a esse período que ele trabalhou na Álvares e Marçal? Será que esse valor denegriria tanto assim a imagem do Sérgio Moro? Mais ainda do fato de ele ter aceitado trabalhar nessa empresa? Né? Então, isso é uma pergunta que fica. Então, essa aqui foi a primeira passada de pano que o Monark acabou dando. Outra coisa, outro recorte ainda do Monark, quando ele afirma que o Bolsonaro é tão ruim como o Lula. Então, eu vou mostrar o trecho e aí eu dou as minhas argumentações. Foda que, depois de um presidente tão ruim quanto o Lula, a gente tinha que ter um presidente bom. Mas a gente teve um presidente tão ruim quanto o Lula. Aí é foda. Foda que, bom, depois... Aí eu até fiz uma postagem nas minhas redes sociais em cima desse vídeo, onde eu falei o seguinte, inacreditável. Monark afirma que Bolsonaro é tão ruim quanto Lula. Eu queria saber o que o Bolsonaro fez que superou mensalão, petrolão, financiamento das tiranias, controle da imprensa, a divisão da sociedade, daquele famoso nós contra eles, que o Lula plantou a sementinha e está cada vez mais radicalizado, mas tudo começou com o Lula, um presidente que, em vez de garantir a união da sociedade, ele dividiu a sociedade. É aquela velha tática da esquerda de ficar criando segmentos na sociedade para manter
permanente tensão. Eu sempre falo, por exemplo, pega as minorias. Não bastou a esquerda diminuir a sociedade entre maiorias e minorias. Dentro das minorias, eles estão fatiando e não param mais. LGBTQI+, AS... Cara, não para de surgir siglas. E eu já vi que, hora ou outra, esses grupos entre as minorias acabam tendo confusão. Mas essa é a estratégia da esquerda. É criar tensão permanente entre grupos da sociedade. Meu Deus do céu. Mas aí, seguindo. Então, o que o Bolsonaro fez, né? Que foi pior do que o nosso contra eles. A bandidolatria e a destruição da família. Ah, outra coisa é que eu não consegui escrever porque o Twitter tem limitação de caracteres. O Monark, corretamente, defende muito as liberdades individuais e a liberdade de expressão. Uma pauta que eu tenho total alinhamento com ele e meus aplausos. Agora, me fala o que o Bolsonaro não é aderente a essa pauta das liberdades individuais e das liberdades de expressão. O Lula, ao contrário, ele quer regular tudo, inclusive a imprensa. Ele não para de falar isso. Então, o Monark falar que o Bolsonaro é tão ruim quanto o Lula, meu Deus do céu, especifique. Porque não dá para colocar tudo em mesmo peso e ficar comparando. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é um governo que foi o petista, que era de fato com espírito autoritário, dado todos os líderes que eles bajulavam e financiavam, e Bolsonaro, que a imprensa diz que ele é autoritário, mas a prática não comprova mesmo, tá? Então, eu acho que aqui foi um outro vacilo, uma outra pisada de bola do Monark. Eu não sei se é por convicção, tudo isso é por convicção própria dele ou se tem de fato lá o MBL fazendo a cabeça desses grandes podcasts aí, enfim, não sei, tá? Não sei, mas achei bem estranho. Aqui é uma outra coisa que o Moro comentou, que para combater a pobreza poderia criar uma agência. Vou colocar aqui o trecho. Com qualquer ideia, a gente cria uma força-tarefa nacional de erradicação da pobreza, que a ideia é mais ou menos criar uma agência lá em Brasília para coordenar os esforços nacionais contra a pobreza. Usar aqueles programas de transferência de renda, assim, Auxílio Brasil, Bolsa. Com qualquer ideia, a gente cria uma força... Toda vez que eu vejo algum político, algum candidato falar que quer criar uma agência para qualquer coisa que seja, eu já fico com a seguinte impressão. Vai ter muita burocracia, e o povo vai ser colocado em segundo lugar. Essa é a imagem que eu tenho de qualquer agência que você for pensar. Eu não consigo ter uma imagem boa de agências de nenhum tipo. Para mim tá muito associado ao esquerdismo isso aí. Então quando ele fala de combater pobreza com a agência, eu já fiquei meio preocupado. Acho isso aqui parece modus operandi de governo esquerdista na minha visão. Outro ponto aqui que eu queria comentar com vocês. Quando ele falou da inflação e do desemprego no Brasil, não considerando a pandemia. Então vamos lá e depois eu rebato. Deixa eu pegar aqui o trecho. Tá na conta do Bolsonaro, tá? Tá na conta do Bolsonaro o desemprego, tá? A inflação, tá? A demora nas vacinas e essa atitude dele maluca de ser contra a vacina, tá na conta do Bolsonaro, tá? Tá na conta do Bolsonaro o desemprego. Bom, então tá na conta do Bolsonaro o desemprego, né? Aqui pra mim, eu até coloquei que pra mim é uma canalice isso aí. Por quê? Inflação. O mundo inteiro tá batendo recorde de inflação. Estados Unidos tá com a inflação mais alta dos últimos 40 anos. Desde o início dos anos 80, a inflação dos Estados Unidos não chegou nesse patamar. Quando a imprensa reporta isso, o que a imprensa fala? Problema da pandemia. Reino Unido, com a inflação mais alta dos últimos 10 anos. Zona do euro, se eu não me engano, é dos últimos 15 ou 20 anos, a inflação mais alta da história. Quando a imprensa reporta isso tudo, o que eles falam? É por causa da pandemia. Chile também, inflação absurda. Enfim, o mundo inteiro está com inflação recorde de desemprego. E quando é para o mundo inteiro, todo mundo fala consequências da pandemia. Quando é para o governo Bolsonaro, imprensa, MBL, Sérgio Moro, influenciado pelo MBL... joga 100% da culpa nas costas do Bolsonaro e ele nem citou a pandemia. Então, isso pra mim é de uma desonestidade intelectual absurda. É típico de candidato que se pauta exclusivamente porque os seus marqueteiros falam. E no caso, parece que os marqueteiros acaba sendo aí o MBL. Tá? Diferentemente do Bolsonaro que fala o que pensa, não quer marqueteiro... O Moro só fala aquilo que os marqueteiros... Porque será que o Moro acredita nisso mesmo? Que a culpa é do Bolsonaro? Será que o Moro é tão ingênuo assim, tão desinformado, alienado do mundo que ele vive? Eu acho que não. Para mim, beira desonestidade intelectual. Inclusive, para mim era nítido. Quando começou todas as restrições sociais, tava na cara que o Brasil ia andar para trás em termos de desemprego e inflação. Era óbvio, o mundo inteiro andou.
Mas também era óbvio que tudo iam jogar nas costas do Bolsonaro. E é o que está acontecendo. Mais uma vez, acertamos. Outro trecho aqui que eu quero mostrar para vocês. Que o Moro queria crescimento econômico no pleno período da pandemia. Olha isso. Cá entre nós. Vamos lá. O governo que não deu certo, que é o atual. Tá? Se o governo fosse bom, cá entre nós. Acho que o país estava crescendo. A gente estava numa situação boa agora. Tava numa situação, a inflação não estava alta, o desemprego não estava elevado. Teve 4 anos. Tá? Teve a pandemia e tal, mas... Que só o primeiro não teve pandemia. E no primeiro que não teve pandemia, foi aprovada a reforma da Previdência. Certo? Ou o Moro já esqueceu disso? Os Estados Unidos, taxa de desemprego nos Estados Unidos está em 5%. A nossa aqui está em 13%. Alta, né? A nossa tá em 13%, né, Moro? Ok. Quando o PT saiu do poder, quando a Dilma foi empichada, ela entregou o Brasil com 13% de desemprego sem pandemia. O Bolsonaro conseguiu a façanha de, após o auge da pandemia, esse número aumentar. Voltou em 13%. Então, esse número absurdo de 13% é uma herança. Será que o Moro não sabe disso? Será que ele é tão desinformado assim? Ou será que é o pessoal do MBL, né, falando, ó, desinforma mesmo? Vamos desinformar. Será? Eu tô perguntando. Será que é isso? Os Estados Unidos aumentou bastante. Mas muito mais baixa do que a nossa. O dólar tá lá para cima. Sim, a verdade... O governo que... Então, pessoal, essa falta de contexto do Sérgio Moro, eu acho uma desonestidade intelectual muito grande. Agora aqui, não foi nem desonestidade, foi mentira na cara dura. Olha o que o Sérgio Moro falou. Proteger minha Vamos família. lá. Me tirou do governo porque não concordava. Ele mesmo Ele falou, que o você Sérgio, tem que sair. O Bolsonaro demitiu o Sérgio Moro. Vamos lá. Ele falou esses dias, né? O Moro tinha que sair porque ele não concordava lá em proteger minha família contra a Receita Federal, contra a Polícia Federal. Agora imagina você. É muita Juiz cara de da pau. Lava Jato. É muita cara Ele de falou pau. publicamente. Agora, faz, sei lá, 2 meses, ele falou Olha isso que publicamente. Tá lá, me Meu, tirou do... essa é uma mentira absurda. Eu não tô falando que o Sérgio Moro é mentiroso. Eu tô falando que nesta fala tem mentira. Por quê? Ele pediu pra sair. O Sérgio Moro pediu demissão no auge da pandemia. Vocês devem se lembrar o dia que ele pediu a entrevista coletiva. Ele pediu a entrevista, foi lá e falou porque ele estava saindo, ele entregou a carta de demissão. Eu quero até achar aqui um trecho do vídeo. Só achei aqui o vídeo do Sérgio Moro pedindo demissão. Ele não foi demitido, ele pediu demissão. Fui fiel a esse compromisso. Né? Acho que estou sendo fiel a esse compromisso no momento em que eu me encontro aqui dentro do Ministério da Justiça. Ou no futuro, né, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Né? Eu, infelizmente, não tenho... Espera aí, explica Carta aqui de pra gente demissão. uma coisa. Então, o Moro escreveu, ele se demitiu e trouxe uma mentira no programa. Essa fala dele contém esta mentira, de que ele foi demitido. Moro, você como juiz não precisava disso, né? Pelo amor de Deus. Qual é a credibilidade que você vai passar com isso? Pô, e, olha, o Moro é uma decepção atrás da outra. O entrevero que teve entre ele e o Monark em relação às drogas, eu peguei um dos trechos, tá? A discussão foi grande, mas só pra vocês verem. Graças a Deus, mas prendendo quem usa Vamos lá. droga. Mas a gente insiste, infelizmente, de achar que a gente vai acabar com o consumo de drogas prendendo todo mundo que vende drogas. Ou alguns países, não é o Brasil, graças a Deus, mas prendendo quem usa drogas. Às vezes acontece, principalmente se você for de uma cor errada pros preconceituosos, né? Mas e aí, cara, qual que é a sua visão disso aí? Puxa, vai se decepcionar com a minha posição. Eu tenho uma visão um pouco mais antiga disso, tá? Sou contra aí a utilização de drogas. Aqui eu só peguei esse trechinho, tá? Isso aqui foi só o começo. Aí depois ficou num loop aí de discussão, o Moro querendo encerrar a conversa porque não concordava com o Monark, né? O Moro que fala tanto que tem que ouvir o contraditório, mas foi o trecho assim mais engraçado. E aí, por fim, eu quero mostrar um recorte, porque ele foi questionado o que ele acha do remedinho lá da picada obrigatório ou não. Ele deu a entender que era contra, mas aí chegou na hora de falar do tenista Djokovic, aí olha o que ele falou. Seja o maior dos grandes tenistas da história. Alguns dizem que talvez seja o maior, né? Mas assim, ele errou nesse episódio. Eu discordo um pouco, na verdade. Errou. Eu não sei se ele errou. Ele defendeu um ponto que ninguém pode obrigar você a tomar vacina. Dos grandes tenistas da história. Então é isso, tá? Então o Monark aqui de novo com a visão das liberdades individuais, que eu concordo.
Mas o Moro, quando falou, o tenista errou, cara, então eu já entendi tudo o que ele pensa. Como ele não quer ter desgaste com a parte da população que é contra a obrigatoriedade, apenas contra a obrigatoriedade, só isso. Como ele não quer ficar de mal, ele ficou dando uma sabonetada. Aí chegou nisso aqui e falou que o tenista errou, pronto, já ficou claro pra mim, eu já entendi muito bem qual que é a posição do Sérgio Moro quanto a isso. Pessoal, eu peguei aqui alguns trechos, fiz aqui alguns comentários, né? A entrevista foi de 5 horas, eu não vou resumir 5 horas de entrevista, que senão o vídeo vai ficar gigantesco. Tá com tamanho legal, aí 20 e poucos minutos. Mas esses foram os pontos que eu queria comentar com vocês, abordar. Coloquem nos comentários o que vocês acham, concordam com as minhas análises, com as minhas críticas. Se não concordam, por quê? Coloquem nos comentários. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.